Existe um versículo na Bíblia que, ao ser lido pela primeira vez, provoca um estranhamento quase imediato. Ele soa errado, parece contraditório, e quando alguém o cita fora de contexto, seja para atacar a fé cristã, seja para gerar cliques numa thumbnail sensacionalista, ele parece praticamente impossível de defender. O versículo está em Lucas, capítulo 14, verso 26, e diz o seguinte: Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pai, mãe, filhos, esposa, irmãos, a própria vida. Jesus está pedindo que você odeie tudo isso? Para quem lê essa frase hoje, no século XXI, com os olhos moldados pela cultura ocidental moderna, a reação natural é de choque. Mas o problema não está no versículo. O problema está em quanto contexto foi arrancado dessa frase antes de ela chegar até você. Porque quando você entende quem estava ali naquele dia, para quem Jesus estava falando, em que cultura aquelas palavras foram ditas, em que língua elas foram pensadas e o que Jesus estava construindo com todo o capítulo, essa frase não só faz sentido pleno, como se torna uma das declarações mais poderosas, mais honestas e mais libertadoras que qualquer mestre espiritual já pronunciou. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. Reconstruir essa cena do zero com o rigor de quem leva o texto a sério. Para fazer isso direito, precisamos voltar não apenas ao capítulo 14 de Lucas, mas ao mundo em que Jesus vivia, ao povo para quem ele falava, e à língua em que esses pensamentos eram originalmente articulados. Jesus nasceu, viveu e ensinou dentro de uma cultura profundamente semítica. Ele era judeu. Seus discípulos eram judeus. As multidões que o seguiam eram, em sua maioria, judeus da Galileia e da Judéia. Homens e mulheres que haviam crescido dentro da tradição da Torá, que conheciam os salmos de memória, que tinham na sinagoga o centro da vida intelectual e espiritual da comunidade. A língua materna de Jesus era o aramaico, uma língua semítica intimamente aparentada com o hebraico. E embora o Evangelho de Lucas tenha sido escrito em grego, o idioma comum do mundo mediterrâneo da época, os pensamentos, as metáforas e as estruturas retóricas de Jesus eram semíticas até a raiz. Isso importa imensamente, porque a forma como os semitas usavam a linguagem era radicalmente diferente da forma como o grego ou o latim e, por extensão, as línguas europeias modernas estruturavam o pensamento. Na lógica greco-romana, as categorias são rigorosas. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa, ou você ama ou você odeia, ou algo é bom ou é ruim. Há pouca tolerância para a ambiguidade, mas na tradição semítica, e especialmente no hebraico e no aramaico bíblicos, existia uma figura de linguagem amplamente utilizada que os estudiosos chamam de contraste hebraico, ou mais tecnicamente, de hipérbole semítica de contraste. Nessa estrutura, quando você quer dizer que prefere A em relação a B, você diz que ama A e odeia B. Não porque existe um ódio literal e emocional direcionado a B, mas porque odiar é a forma idiomática de expressar preferência absoluta ou prioridade radical. Esse padrão não foi inventado por Jesus. Ele está presente ao longo de toda a Bíblia hebraica. No livro de Gênesis, capítulo 29, há uma cena em que Jacó tem duas esposas, Lia e Raquel. O texto diz que Jacó amava Raquel e odiava Lia. Qualquer leitor apressado pode interpretar isso como uma afirmação de que Jacó desprezava Lia, com ódio emocional intenso. Mas o texto hebraico original está simplesmente dizendo que Jacó preferia Raquel. Era uma questão de prioridade afetiva, não de emoção negativa ativa. Da mesma forma, no Deuteronômio, nas leis sobre herança em casos de poligamia, fala-se da esposa amada e da esposa odiada.
linguagem que a lei mosaica usa para se referir a situações de preferência relativa entre cônjuges, não a situações de hostilidade literal. O próprio Deus, falando pelo profeta Malaquias, usa esse mesmo padrão quando diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Uma declaração de eleição e propósito divino, não de rancor emocional. E os salmos estão repletos de expressões do tipo: odeio os que te odeiam, Senhor, linguagem de posicionamento e lealdade radical, não de emoção destrutiva. Jesus era filho desse universo linguístico. Quando ele abria a boca para ensinar, as pessoas ao seu redor entendiam instintivamente o registro retórico que ele estava usando. Elas sabiam a diferença entre uma afirmação literal e uma hipérbole de contraste. Elas sabiam quando o mestre estava sendo provocativo para fazer as pessoas pensarem. Algo que, aliás, era uma técnica pedagógica clássica entre os rabinos judeus da época. Os rabinos adoravam enunciados que, na superfície, pareciam absurdos, mas que continham uma verdade profunda para quem estava disposto a ir mais fundo. Era um método de ensino que exigia do discípulo não apenas ouvidos abertos, mas uma mente comprometida com a busca do significado real por trás das palavras. Agora vamos ao dia específico em que essas palavras foram ditas. Lucas 14 começa com um jantar. Jesus foi convidado para comer na casa de um dos principais fariseus num sábado. A cena é carregada de tensão social e religiosa. Os fariseus o observavam de perto, esperando algum passo em falso. No decorrer do jantar, Jesus cura um homem com hidropisia, conta parábolas sobre humildade e hospitalidade e provoca profundamente os convivas com ensinamentos que viravam de cabeça para baixo as hierarquias sociais daquele mundo. Mas é depois do jantar que a cena que nos interessa acontece. Lucas registra que iam com ele grandes multidões. Esse detalhe é crucial. Não eram apenas os 12 discípulos, não era um grupo de iniciados que já entendiam a profundidade do chamado. Era uma multidão, pessoas diversas, com motivações diversas. Alguns seguiam Jesus por curiosidade, outros porque tinham visto milagres, outros porque havia um clima messiânico no ar. A expectativa judaica de um libertador que viria restaurar Israel, derrubar o jugo romano, sentar no trono de Davi e inaugurar uma era de prosperidade e paz. Muitos provavelmente imaginavam que seguir Jesus seria algo relativamente simples, apoiar o novo profeta, estar do lado vencedor quando o reino chegasse, colher os benefícios de uma associação com alguém claramente ungido por Deus. É para essa multidão entusiasmada, mas possivelmente superficial em seu compromisso, que Jesus se vira e pronuncia uma série de declarações radicais. Ele não está tentando atrair seguidores. Ele está fazendo o oposto, está sendo absolutamente honesto sobre o que o discipulado real custa. O versículo 26 é a abertura mais provocativa e mais honesta desse discurso. Se alguém vier a mim e não odiar seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lida dentro do mundo semítico onde foi pronunciada, a frase começa a se revelar. Jesus está usando a hipérbole de contraste típica de sua tradição para dizer algo sobre prioridade radical. Ele está dizendo: se você vier a mim, você precisa me colocar acima de tudo, acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu cônjuge, acima dos seus filhos, acima dos seus irmãos, acima das suas irmãs e até acima da sua própria vida. Se qualquer um desses relacionamentos, por mais sagrado que seja, vier entre você e o chamado do reino, você não pode ser meu discípulo. Perceba o que ele inclui na lista: a própria vida. Jesus não está pedindo que você odeie emocionalmente seus familiares enquanto ama a si mesmo. Ele inclui a própria vida na mesma lista.
E isso imediatamente revela a natureza da declaração. Ele não está legislando um sentimento de aversão emocional. Está falando de prioridade existencial. Está falando de a quem ou ao que você serve quando o custo fica alto demais para ser confortável. E essa conclusão é confirmada pelo próprio Jesus nas palavras que vêm imediatamente a seguir. Porque Jesus nunca deixou uma afirmação difícil sem a devida âncora explicativa. Após o versículo 26, ele conta duas pequenas parábolas seguidas. A primeira é sobre um homem que deseja construir uma torre, mas não se senta antes para calcular os custos e, por isso, lança o alicerce, mas não consegue terminar a construção, virando motivo de escárnio para todos que passam e veem a obra abandonada. A segunda é sobre um rei que vai à guerra contra outro rei, mas não considera com antecedência se seus 10.000 soldados são suficientes para enfrentar os 20.000 do inimigo. E, por não calcular, é forçado a buscar paz enquanto o adversário ainda está longe. As duas parábolas têm o mesmo ponto. Antes de se comprometer com algo, calcule o custo. Seja honesto consigo mesmo sobre o que está sendo exigido de você. Não entre numa guerra que você não está disposto a lutar até o fim. Não comece uma construção que você não está preparado para terminar. E o discipulado, a entrega real à vida do reino de Deus, é exatamente esse tipo de empreendimento. Ele custa algo. Jesus não estava sendo cruel. Estava sendo radical na sua honestidade. Um dos princípios mais fundamentais da interpretação bíblica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum versículo existe em isolamento. Cada texto precisa ser lido à luz de todos os outros. E qualquer interpretação que coloca um texto em contradição direta com o restante da Escritura precisa ser revisada. Quando aplicamos esse princípio a Lucas 14:26, o resultado é revelador. O mesmo Jesus que disse essa frase também citou, com aprovação explícita, o quinto mandamento da Torá: honra teu pai e tua mãe. Em Marcos 7:9-13, Jesus repreende duramente os fariseus, precisamente porque eles haviam encontrado um artifício religioso, o chamado Corban, para driblar o dever de cuidar dos pais. Eles declaravam que os bens que deveriam ser usados para sustentar pai e mãe estavam consagrados a Deus, e assim se livravam da obrigação filial com um verniz de piedade. Jesus os condena com dureza, dizendo que anularam a palavra de Deus pela sua tradição. Esse é o mesmo Jesus de Lucas 14:26. Ele não mudou de posição de um texto para o outro. Ele estava falando de coisas diferentes com finalidades diferentes. Lucas 2:51 nos diz que o próprio Jesus, até os 30 anos, era submisso a seus pais, José e Maria. Ele honrava seus pais com obediência. O mesmo espírito que guiava o Jesus de 30 anos a ser submisso à sua família era o mesmo que guiava o Jesus de seu ministério público quando dizia que o seguidor precisa amá-lo mais do que ama sua família. Paulo, escrevendo na mesma tradição teológica, declara em 1 Timóteo 5:8 que quem não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Claramente, o padrão apostólico não era o abandono emocional ou relacional da família. O padrão era prioridade, e essa prioridade podia coexistir perfeitamente com amor, cuidado, respeito e honra filial. O Evangelho de Mateus, que apresenta uma versão paralela do ensinamento de Lucas 14:26, torna isso absolutamente explícito. Em Mateus 10:37, Jesus diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim, sem o odiar. Apenas ama mais do que a mim. Mateus preservou o sentido sem a hipérbole semítica. Lucas preservou a forma original, mais próxima do aramaico falado por Jesus, com o verbo forte de contraste.
Os dois estão dizendo a mesma coisa, cada um para o seu público, cada um dentro da convenção retórica que fazia mais sentido para seus leitores. Isso é exatamente o que acontece quando você estuda a Bíblia com seriedade. Aparentes contradições revelam, na verdade, camadas de significado que se complementam e se iluminam mutuamente. Mas resta uma pergunta que não podemos evitar. Se Jesus queria apenas dizer, me ame mais do que ama sua família, por que não disse isso diretamente, como Mateus registra? Por que a versão de Lucas é tão chocante, tão visceral, tão difícil de digerir? A resposta está na pedagogia de Jesus. Os rabinos judeus da época frequentemente usavam declarações provocativas, paradoxos e hipérboles deliberadas exatamente para forçar seus discípulos a pensar mais fundo. Era uma técnica que garantia que nenhum ouvinte passasse por aquela afirmação sem parar. As parábolas funcionavam da mesma forma. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido num campo. Não é uma reportagem jornalística sobre um evento ocorrido. É uma imagem construída para comunicar valor radical e disposição de sacrifício. Quando Jesus diz, odeie seu pai e sua mãe, a intensidade da linguagem serve a um propósito. Ela para você no caminho. Ela faz você não passar por aquela frase. Ela força o choque e, com ele, o questionamento. Exatamente o questionamento que estamos fazendo aqui agora. E esses momentos de escolha dolorosa eram muito concretos para os primeiros ouvintes. Para a comunidade a quem Lucas estava escrevendo, cristãos no mundo greco-romano do primeiro século, o custo do discipulado era real e imediato. Famílias que se dividiam porque alguns membros aceitavam Jesus e outros não. Filhos expulsos de casa por pais que viam a nova fé como uma traição religiosa e cultural. Mulheres cujos maridos se opunham à sua fé. Judeus convertidos que eram considerados mortos pela família numa ruptura que tinha dimensões sociais, econômicas e espirituais devastadoras. Para essas pessoas, Lucas 14:26 não era uma abstração teológica. Era uma palavra dirigida diretamente à dor que elas já estavam vivendo. E Jesus lhes dizia, sim, eu sei o que isso custa. Eu já disse que custaria isso. Antes de seguir, calcule. E se mesmo assim você vier, venha de olhos abertos, sabendo o que está fazendo. Há ainda um elemento do versículo que passa despercebido com frequência, mas que é, na verdade, a chave interpretativa mais importante de toda a passagem. Jesus inclui a própria vida na lista, e ainda também a sua própria vida. Pense nisso com cuidado. Se o odiar de Lucas 14:26 fosse um ódio emocional literal, Jesus estaria prescrevendo não apenas o ódio aos pais, mas o ódio a si mesmo. Estaria ensinando uma forma de autoaversão, algo que colide frontalmente com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, onde o amor próprio saudável é pressuposto como a própria medida do amor ao outro. Mas como estabelecemos, odiar aqui está dentro da hipérbole semítica de contraste. E nesse contexto, odiar a própria vida significa estar disposto a colocar o chamado do reino acima da sua própria preservação, do seu próprio conforto, dos seus próprios planos, da sua própria agenda. É o que Jesus elabora no verso seguinte, o 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a própria cruz, no mundo romano do primeiro século, não era uma metáfora suave. Era a imagem de um condenado que carregava o instrumento de sua própria execução pelas ruas até o local onde morreria. Era a imagem mais radical possível de entrega total, de abrir mão do direito à própria sobrevivência em nome de um chamado maior. É isso que Jesus está descrevendo como o padrão de lealdade que o discipulado requer.
não um sentimento de aversão emocional pelos pais, não uma ruptura de responsabilidade com a família, mas uma disposição de coração que, quando pressionada a escolher entre a vontade de Deus e qualquer outro vínculo, por mais sagrado e amado que seja, escolha a Deus. E Jesus foi honesto o suficiente para dizer isso com palavras que não deixavam margem para romantização. Ele poderia ter escolhido palavras mais brandas, construído uma teologia mais palatável, prometido que seguir a Deus seria sempre o caminho de menor resistência dentro das suas relações humanas. Ele não fez isso. Ele disse a verdade com a intensidade que a verdade merecia. Chegamos, então, ao ponto que importa para quem lê isso hoje. O que Lucas 14:26 quer dizer para a sua vida, para o seu mundo, para os seus relacionamentos no século XXI? Ele quer dizer que o discipulado cristão genuíno não é uma adição confortável à sua vida. Não é uma camada de espiritualidade que você aplica sobre a estrutura existente sem que nada precise mudar de verdade. Jesus não está pedindo um compartilhamento do seu coração. Está reivindicando a primazia absoluta. Isso não significa que você deve tratar seus pais com frieza ou que pode negligenciar seus filhos em nome da religiosidade. A Bíblia inteira aponta na direção oposta. Honre seus pais, cuide da sua família, ame seu cônjuge como Cristo amou a igreja. O discipulado cristão não destrói os vínculos humanos. Ele os transforma e os aprofunda, porque passa a exercê-los a partir de uma fonte que não é apenas humana. O que o versículo está dizendo é que quando houver conflito, quando um vínculo familiar pressionar você a trair sua consciência, a abandonar sua fé, a agir contrariamente ao que você acredita ser certo diante de Deus, a lealdade ao chamado de Deus precisa vir primeiro, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe algo nos seus relacionamentos mais queridos, mesmo que, como aconteceu com tantos seguidores de Jesus ao longo da história, isso resulte em rejeição, incompreensão ou perda. Jesus não suavizou essa realidade. E para que você entre nesse caminho com os olhos abertos, como o construtor que calcula os custos antes de lançar o alicerce, como o rei que avalia suas forças antes de declarar guerra, você precisa saber o que está sendo exigido. Isso é respeito pelo ouvinte. Isso é honestidade radical. Isso é, a seu modo peculiar e profundo, amor. Lucas 14:26 não é um mistério irresolúvel. Não é uma contradição interna da fé cristã. Não é uma prova de que Jesus era radical no sentido destrutivo ou que a Bíblia contém instruções moralmente repugnantes. É um versículo que só parece inexplicável quando arrancado do seu solo natural. A cultura semítica do primeiro século, a linguagem do contraste hebraico, o contexto pedagógico do ensino rabínico e a narrativa mais ampla do capítulo 14 de Lucas. Quando você planta esse versículo de volta no seu solo, quando você o lê através dos olhos de quem o ouviu pela primeira vez naquele dia em que grandes multidões seguiam Jesus pela estrada, quando você o coloca em conversa com o restante das Escrituras, com Mateus 10:37, com Marcos 7:9-13, com 1 Timóteo 5:8, com o próprio Jesus submisso a seus pais em Lucas 2:51. Ele não apenas faz sentido, ele ilumina. Ele ilumina a natureza do chamado cristão como algo que reivindica o centro da vida, não a periferia. Ele ilumina a honestidade de Jesus, que nunca prometeu um caminho fácil, apenas um caminho verdadeiro. Ele ilumina a cultura semítica que gerou as Escrituras e que precisa ser entendida para que as Escrituras sejam lidas corretamente. E ele ilumina uma verdade que permanece desafiadora em qualquer século, que amar verdadeiramente a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a mente e toda a força não é um sentimento que existe em paralelo com todos os outros amores da sua vida.
é o centro gravitacional em torno do qual todos os outros amores precisam orbitar. Cada um no seu lugar, cada um em sua proporção correta. Jesus não pediu que você odeie seus pais. Ele pediu que você o ame mais do que tudo. E fez isso com a única linguagem que garantia que ninguém passaria por aquela frase sem parar para pensar. Aparentemente, 2000 anos depois, ainda está funcionando.